Olá, meu nome é Gustavo Cardoso, eu sou juiz federal substituto aqui da Primeira Vara Federal de Jacarezinho. Aqui foi minha primeira e única lotação até agora. Eu fiz o curso, eu tomei posse em setembro de 2017 como juiz federal. Fiz o curso de formação inicial ali entre setembro e dezembro, lá em Porto Alegre, né, na sede do tribunal. E desde então, desde o dia 20 de dezembro, eu estou formalmente lotado aqui. Comecei a trabalhar aqui em Jacarezinho na volta do recesso, dia 8 de janeiro de 2018. Tem sido um prazer para mim trabalhar aqui na vara de Jacarezinho ao longo desses anos. Os desafios são grandes, mas as alegrias também. Começo destacando a esse respeito, não poderia ser diferente, o acolhimento maravilhoso que tive aqui por parte do queridíssimo doutor Rogério do Sul, juiz federal, né, daqui da unidade. Ainda tenho o prazer de trabalhar com o querido mestre até hoje, espero que continuemos ainda por muito tempo. Também toda acolhida pelos servidores daqui da subseção, nosso diretor, Dirceu, enfim, vários servidores de secretaria, de gabinete, e pela comunidade de uma maneira geral. É, Sou muito feliz de trabalhar aqui nesta unidade. Acabei, inclusive, me estabelecendo aqui até com a minha família, né? A gente mora aqui no município vizinho de Ourinhos, e, em ter os filhos aqui. Mês que vem chega a terceira, inclusive, e estamos todos aqui. Pretendo realmente permanecer aqui na unidade por muito tempo. Como mencionei, é uma unidade assim, com desafios, né? Jacarezinho até teve sua fama aqui no tribunal nos anos anteriores, especialmente por conta do famoso episódio do pedágio de Jacarezinho. Quando eu cheguei aqui, a coisa ainda estava fervilhando, assim, eu peguei do meio para o final, vamos dizer assim. Bom, muito resumidamente, houve um pedágio feito aqui no entroncamento entre duas BRs, do qual a concessionária tinha, pelo contrato, pela concessão, ela poderia cobrar pedágio apenas de uma dessas BRs, acabou que ela cobrava das duas. E isso gerou uma ilegalidade, uma ação coletiva que mandava demolir esse pedágio e tal, que ficou parada eternamente, aí começou a ter um enxame de ações individuais sobre esse assunto, e no total foram, salvo engano, cerca de 26 mil ações individuais sobre isso. Entravam assim aos borbotões. Quando eu cheguei aqui, essas demandas então estavam no auge assim dessas ações individuais, né? Ainda era uma vara com competência plena na época. O doutor Rogério ficou sozinho aqui como único magistrado durante anos, então, né? Assoberbado, e toda aquela dificuldade, inclusive para a vara estabelecer, mas enfim, trabalho sempre brilhante também do doutor Rogério, sempre muito voltado ao diálogo. Conseguiu fazer um esquema assim, uma rotina, é, junto especialmente com a OAB aqui local, onde houve ali um quadro de inscrição de advogados voluntários para fazer, e aí a servidora funcionária da OAB ficava aqui na sala, na vara, e a gente diariamente recebia ali, até tivemos que limitar o número de pessoas, então 20 pessoas por dia recebia, fazia um cadastrinho, entrava com com essa ação assim padronizada, né? E no final dessa ação, primeiro dava uma carteirinha para a pessoa poder passar ali pelo pedágio sem pagar. Depois a gente deu uma modernizada aí no sistema, e aí lançavam só na base de dados lá da concessionária, e para as pessoas poderem passar aí, só passava ali, informava os dados e tal, e podia passar, né? E a gente até combinou com eles, a gente sempre sentenciava esses processos às quartas-feiras, para dar tempo de depois eles emitirem as carteiras, ou então lançarem no sistema. É, eu me lembro, uma quarta-feira, na jurisdição plena, eu cheguei a sentenciar 400 processos do patrão do pedágio no mesmo dia. Estava, né, na plena, seriam 200, mais ou menos 200 meus, 200 do juízo federal. Eu, na plena, 400 sentenças só disso em um dia. Então, eram números, assim, impressionantes. E depois tivemos um segundo grande problema, que foi o seguinte: dessas 26 mil ações, em 20 mil delas, como houve recurso dos réus, né, era uma ação contra a concessionária, o Estado do Paraná e a União, e recorreram, e depois era um processo de juizado, como teve recurso, teve honorários, e aí depois essas ações baixaram para executar esses honorários, 20 mil ações para executar honorários de sucumbência. Os valores dos honorários variavam, havia um padrão, geralmente era 10% de 10 mil reais, mas variava,
Tinha ações que eram menos, tinha ações que não eram os três que recorreram, então, embora fosse pro rata, é, é, também, às vezes, seriam, né, dois recorrentes, às vezes um recorrente que suportaria tudo, e como executar, e como dar vazão para aqueles processos sem naufragar a vara. Como eu mencionei, inicialmente ainda uma vara de competência plena, né? Então, a gente tendo que analisar flagrante, fazer custódia, e esses processos descendo, nisso também, pelo menos, demos a sorte que foi quando começamos ali a perder as competências, o tribunal começou, deu aquele início, o início daquele processo de especialização das varas únicas, né? E, e aí também fizemos uma reunião aqui na vara. Me lembro que na ocasião o doutor Rogério estava de férias, quando usamos um processo meu para montar uma conciliação em cumprimento de sentença, e aí o doutor, evidentemente, compareceu, né? E fizemos uma reunião com os advogados dos réus e os advogados, convidamos todos os advogados, claro, mas especialmente aqueles que tinham o maior número dessas ações para receber esses honorários, e conversamos, expusemos a situação que a vara não poderia parar para pagar honorários de sucumbência só nessas ações, né? E os próprios réus não teriam nem condição ali material de, em pouco tempo, calcular, enfim, organizar mesmo o pagamento daquelas 20 mil condenações. E, felizmente, né, aqui, como falei, até o AB aqui, enfim, um pessoal muito bacana, muito aberto ao diálogo, conseguimos construir uma solução consensual. Decidimos que faríamos o cumprimento de sentença em 10 lotes de 2 mil processos, e então a gente subiria esses lotes de 2 mil processos e faríamos uma execução invertida. A Econorte, que era a empresa, concessionária aqui do pedágio, faria uma primeira planilha indicando ali os valores devidos em cada ação. Então, como eu mencionei, que eram três condenações, que eram, ou melhor, se era condenação em face dos três réus, ou de dois, qual era o valor? Normalmente era 10 mil reais, tinha alguns que eram menos, acho que não tinha, e depois passava para os demais executados, e por fim, o exequente podia ali também se manifestar para fazer algum ajuste. Conversamos com o pessoal do tribunal se haveria alguma maneira de agilizar essas RPVs depois da união. Conversamos com o estado do Paraná, conseguimos, dialogando com cada um, construir soluções, e ao longo aí a gente demorava um bom tempo, né, para cada lote. A Econorte respondia em 30 dias quando fazia o levantamento, depois elaborar, ou melhor, a Econorte elaborava a planilha ali em acho que 10 ou 15 dias depois da intimação, aí também mais uns 10 dias ali para cada um, até, enfim, até liquidarmos completamente o valor, era coisa de um mês. Depois da Econorte tinha mais 30 dias para pagar, a União pagava RPV em 60 e o Estado do Paraná tem 90 por previsão legal para pagar. Então, os lotes também demoravam um pouco para andar por conta disso. Então, sei que demoramos aí coisa de, salvo engano, 1 ano e 8 meses, por volta disso, para conseguir liquidar esses 10 lotes. Tivemos reclamações, tivemos até um processo no CNJ, porque o cumprimento não andava, enfim, sempre tem alguém que foge ali da proporção. Esse advogado do processo no CNJ nunca ligou aqui na vara, nunca veio perguntar porque o processo dele não andou, mas enfim, até isso, até processo no CNJ rendeu. É, mas nos livramos, faz parte do nosso passado. Agora, inclusive, a concessão mudou, agora nem temos mais competência civil. Claro que judicializaram contra o pedágio novo, natural, o sentimento da população, depois de tanto tempo sem pagar o pedágio, agora mudou a concessão, tiveram que passar a pagar, um monte de gente não gostou, né? Mas isso agora, como nós somos uma vara especializada, né, em previdenciário, agora a encrenca ficou em Londrina agora. Espero que eles estejam conseguindo dar boa vazão lá a isso. Um outro episódio muito interessante que tivemos aqui, novamente, grande, doutor Rogério, brilhante, como sempre, aquela discussão das linhas férreas inativas passando nos municípios e a moradia ali na área não edificante, né? E que é um problema, né, no Brasil inteiro, continua sendo. A gente, quando tinha a competência civil, né, na área de domínio, também, né, da União, a gente tinha vários processos desse e o que fazer. E também tentamos aqui no município em particular, aqui em Andirá, né, que eu acho que era onde a gente tinha mais casos disso daí, por iniciativa do doutor Rogério, ainda em 2018,
nós fizemos, o 19, nós fizemos uma audiência pública sobre isso, convidamos os representantes da empresa, né, da Rumo, e também moradores da própria, ali da área em questão, né, da área controvertida ali, judicializada, né, e as autoridades locais para poderem se manifestar sobre a questão. Ouvimos ali cerca de 30 moradores, fizemos um teatro lá em Indirá, ouvimos cerca de 30 moradores, ouvimos representante da Econorte, vereadores ali da municipalidade e tudo mais, e o objetivo, né, como dito sempre desde o início, um diálogo inicial, né, é um caso clássico de processo estrutural, né, isso daí, que depende de ação conjunta dos três níveis. Sim, tivemos até representante da União, tivemos representante um servidor da NTT, e a partir ali de tudo que foi dito, tivemos ali pelo menos um compromisso de alguma proposta. Lembro, por exemplo, que eles mencionaram que, como essa área de reserva de domínio, ela é uma atribuição técnica, a própria lei não é precisa ali em delimitar, né? Me lembro que, por exemplo, ele mencionou que em algumas áreas seria possível, tecnicamente, reduzir essas áreas de reserva de domínio, que estariam mantidos, principalmente com critério de segurança, né? E só isso já resolveria o problema de muitas pessoas e tal. E, como se sabe, né? Isso aí desenrolou até hoje. Não é uma questão bem sucedida, mas tenho orgulho de dizer que nós demos a nossa contribuição a partir dessa iniciativa muito inteligente, como sempre, do Dr. Rogério. E Dr. Rogério, como ele pensa muito, e ele é um pouco mais tímido, ele fica nos bastidores, assim, pensando tudo, como que a gente vai ter uma execução perfeita, sempre chega lá. Como eu gosto de falar em público, aí essa parte depois fica para mim, né? Para os desavisados, dá a impressão que eu que coordenei tudo e, na verdade, talvez eu pudesse ser a grande mente por trás. Não, na verdade, a mente é ele, né? Eu só vou ali para a linha de frente. É, além disso, um outro problema aqui da unidade para a gente lidar, que também sempre foi uma dificuldade, é uma certa rotatividade de servidores, né? Aqui a gente está no norte do Paraná, no norte pioneiro, é uma região que já teve assim um período melhor. O próprio Jacarezinho, cidade de Jacarezinho, ainda até o município de Jacarezinho teve suas glórias do passado, né? Até a família real morou aqui, teve imóveis aqui que ficaram até hoje, mas depois aí da famosa geada, teve acho que em 1975, destruiu as plantações de café. Jacarezinho é um dos maiores produtores nacionais de café e tal, destruiu, isso deu uma afundada na economia. Outras regiões começaram a se desenvolver, Jacarezinho acabou ficando um pouco para trás. Então, que Norte Pioneiro também, uma região pobre, né? A gente vê, inclusive, nas nossas demandas previdenciárias, muito trabalho rural e tudo mais. E, então, nem sempre as pessoas se interessam de fixar residência aqui e tal. É um problema que a gente vem tentando lidar, sempre procurando dialogar. A questão do teletrabalho, né? A flexibilização disso ao longo dos anos facilitou muito. Mas sempre também tentando construir soluções com o grupo. Atualmente, a gente tem um grupo estável, temos tido pouca rotatividade, felizmente. Hoje, claro que a gente está num momento mais tranquilo, por conta da especialização da competência, mais tranquilo em parte, temos uma matéria só, como todo mundo aqui que trabalha na área previdenciária, a gente sabe que o número de processos não para de subir, né? E as novidades também nessa área são infinitas. Acho que um outro caso memorável também que tivemos aqui, que nos deu um problemão, e eu nem sei exatamente qual foi o fim último que levou, foi um processo que eu tive também de uma apreensão de um helicóptero com drogas. Numa cidade como a nossa, como eu falei, com pouca estrutura, foi desses que deu notícia, sim, saiu na imprensa e tudo mais, e foi um caso bem complicado de lidar, um advogado muito combativo também, é, enfim, mas no fim conseguimos julgar e o tal do helicóptero ficou aqui em Jacarezinho, ninguém conseguia levar o helicóptero aqui até a PM, ninguém conseguia depois tirar o helicóptero, tinha que guinchar, a aeronave não tinha condição de voar. É, foi um problema bem complicado para a gente e, na verdade, eu acho que esse helicóptero ficou aqui até hoje, ficou a relíquia do processo criminal, né? Olha só o que mais aqui podemos mencionar de histórias. Enfim, agora, como eu falei, depois tivemos, claro, todo o episódio da pandemia, né?
Eu acho que isso foi um desafio mais generalizado, na verdade, não vejo como um desafio tão específico só da nossa unidade. Lidar, principalmente naquele primeiro momento, em que tudo fechou, em que ninguém sabia direito o que fazer, e essa era uma posição difícil para a gente, porque a própria corregedoria, a presidência, o CNJ, todo mundo ainda um pouco hesitante, assim, tateando, né? Enfim, um evento singular pelo qual ninguém havia passado, e a gente fica naquela ponte entre as ordens do tribunal e os servidores e todo mundo ansioso. Também foi um momento difícil. Teve um lado muito interessante disso daí, que a gente já tinha servidores em teletrabalho, total ou parcial na vara, os oficiais de justiça fazem um trabalho externo, né? Então nem sempre a gente tinha muito contato. E aí a gente começou a fazer as reuniões semanais para conversar sobre o trabalho e sobre como estava cada um, como é que estava sendo o enfrentamento e tudo mais, e o que quer que fosse que as pessoas quisessem comentar. Então foi uma oportunidade legal, foi uma oportunidade que, apesar de estar todo mundo longe, foi um momento em que o grupo pôde se conhecer melhor. Apesar de estar todo mundo, cada um ali no seu quadradinho, todo mundo pôde ouvir todo mundo. Então, a distância acabou nos aproximando, pelo menos alguns que tinham menos contato acabaram, a distância acabou aproximando e serviu para aumentar, assim, a coesão do grupo, que é algo que a gente, enfim, sempre preza muito aqui na unidade. O diálogo é muito importante, sempre vimos que o diálogo é muito importante, sempre achei muito importante que todo mundo saiba o que todo mundo está fazendo para que tudo fique mais leve, mais suave, ninguém, a convivência fique melhor, né? E agora, acho que nos últimos tempos, geralmente as maiores emoções estão ali no direito criminal, né? Que nos sobra são mais as emoções de plantão. No mais, creio que estejamos bem estabilizados aqui na vara, é uma alegria. E por isso, então, vou aqui me encaminhando para o final, reiterando, concluindo, arrematando o que eu disse no início, de que para mim é um prazer, é uma alegria estar nessa vara. Sou muito feliz aqui, muito feliz de ter um colega como o doutor Rogério, de ter os servidores que nós temos, de ter o professor como diretor. A interlocução aqui também, como eu mencionei, com as outras instituições é muito boa, o acolhimento aqui é muito bom. Tenho orgulho de dizer que quem trabalha aqui na vara de Jacarezinho gosta. Tenho orgulho porque eu fui acolhido e eu gosto muito, e a gente todos continuamos nos empenhando para que quem venha também fique feliz e também goste. É isso. Muito obrigado a todos da vara de Jacarezinho. Espero poder continuar com vocês e contribuindo com o Jacarezinho, com o TRF4, com o nosso país na função como magistrado ainda por muito tempo.